Oi pessoal, esse é Aspet mais uma vez aqui no Hospital Animaniacs e hoje a gente vai falar sobre endocrinologia veterinária. Eu estou aqui da doutora Tatiana, né? Doutora Tatiana, você parece muito nova, uma menina muito bonita, por isso que eu vou chamar de você, não vou chamar de doutora, aquela formalidade, porque o velho aqui sou eu. E assim, endocrinologia veterinária, né? A gente já conhece a endocrinologia, doenças humanas, mas parece que os animais estão querendo imitar a gente e estão com várias doenças ou vários problemas muito parecidos, né? O que fez você, dentro da área de medicina veterinária que é tão ampla, escolher endocrinologia? É um nome até complicado para falar. Então, na verdade, eu sempre gostei bastante de clínica veterinária. Então, diagnóstico, tratamento, e aí depois que eu me formei, eu fui estudando dentro das diversas áreas, fazendo diversos cursos, e o curso de endócrino me fascinou muito porque a gente estuda bastante fisiologia, a gente estuda detalhadamente tudo o que acontece, os hormônios que em pequenas concentrações agem no organismo todo, causando gigantescas diferenças. Então, por isso que eu escolhi endócrino. Sou muito realizada fazendo isso. Legal, é uma especialidade que, assim, eu acredito que seja como todas, mas essa aí deve ser bem difícil, né, assim, você ter paixão por uma coisa tão complexa. E agora, por exemplo, a endocrinologia veterinária já é uma coisa antiga ou é uma especialidade relativamente nova hoje dentro da veterinária, assim? Então, na verdade, depende, isso é uma questão de ponto de vista, né? O quão antigo ou não antigo é. Tem pesquisas há algumas décadas em endocrinologia, metabologia, testes hormonais, mas um aprofundamento maior tem acontecido nos últimos anos, sem dúvida. E aqui no Brasil também é razoavelmente recente, da última década. Sim, porque, por exemplo, vamos dizer, eu tenho um cão e eu acho que alguma coisa está estranha com ele. Vamos dizer, vamos usar como exemplo aqui o Animaniacs. Eu chego com ele e vai primeiro no clínico geral para detectar o que possivelmente ele pode ter e a partir, acredito que de alguns exames, ele deve mandar para um ou outro especialista, acredito, né? Exatamente. Então, na verdade, o procedimento geral é esse. A gente sempre vai ter um clínico geral que vai avaliar aquele paciente, que vai fazer as vacinações, que vai cuidar das doenças corriqueiras do dia a dia e quando detectar possivelmente algum problema endocrinológico ou alguma suspeita de doença endocrinológica, porque às vezes até o próprio diagnóstico é complicado. Então, existem momentos adequados de se fazer alguns testes, de se desconfiar de algumas doenças, existe uma triagem a ser feita antes dos testes endocrinológicos. Então, até mesmo na presença da suspeita da doença endócrina, é interessante que mande para o endocrinologista para ele escolher o melhor momento de se testar, porque não são exames tão baratos, né? Alguns exames são um pouco mais onerosos, e para que esse exame não seja feito no momento inadequado, o endócrino pode, inclusive, testar a doença para ver se tem ou não. Então, por exemplo, você como médica veterinária, você recomenda a todo mundo que é tutor ou de gato ou de cães, enfim, que façam exames, de repente, preventivos, independente se você só... E tem gente que só leva o bicho no médico quando o bicho está doente. E se você faz exames preventivos, de repente, num exame desse, você pode detectar ter uma doença. Não, porque elas são silenciosas, elas não mostram sintoma. Não, sem dúvida. A profilaxia sempre é a melhor maneira da gente trabalhar. Então, hoje que eles estão muito mais próximos da gente, a gente detecta mais precocemente qualquer alteração. E mesmo assim, alterações silenciosas podem ser detectadas em check-ups, em avaliações anuais, né? Que podem acontecer tanto em pacientes jovens quanto em pacientes idosos, com aprofundamento dos exames dos pacientes idosos. Por exemplo, hiperadrenocorticismo. Peraí, como é que é o nome? Eu entendi. Perdão. Hiperadrenocorticismo, que os íntimos chamam de hiperadreno. Quem está íntimo já fica... A gente é hiperadreno, assim, amigão, Isso. Hiperadreno ou síndrome de Cushing, também conhecida como síndrome de Cushing. É uma doença extremamente rara em seres humanos, não é uma doença frequente, a ponto de eu atender endocrinologistas humanos que trazem o cão com a doença, desconfiam de diversas coisas menos do Cushing, por não ser frequente. E nos cães é uma doença extremamente frequente, é uma doença muito comum, é a mais frequente. E é uma doença de evolução silenciosa mesmo. O paciente começa a aumentar a ingestão de água, aumentar a quantidade de urina, se alimenta com mais vontade, que a gente chama de polifagia, fica guloso, quer comer mais e ganha peso. E quando você vê isso acontecer com o seu cachorrinho, você não vai imaginar que ele tá doente, né? Eu acho que ele tá ótimo, tá comendo, com apetite, ganhando peso. Bebendo, o xixi tá clarinho. Perfeito, você acha que o paciente tá ótimo. E na verdade é uma doença hormonal super comum nos cães.
Então, antigamente ela era diagnosticada quando o paciente já estava muito sintomático. Então, por causa do desenvolvimento da doença, ele começa a ter sobrecargas no fígado, no rim, no coração, o abdômen vai ficando muito abalado, pode ter problema de pele recorrente, perda de pelo. Então, quando já está mais evoluído dessa forma, a gente consegue facilmente detectar a doença. Agora, quando você está fazendo check-ups, às vezes num exame prévio a uma limpeza de tártaro, a gente vê uma alteraçãozinha naquele exame que pode ser característica de hiperadreno, testa, trata antes de causar qualquer sobrecarga e aí o prognóstico é muito melhor, a evolução da doença vai ser muito mais favorável. Com certeza. Bom, vocês viram, né, pessoal? A responsabilidade que é ter um animal de estimação. A gente tem que estar sempre ligado, vendo qualquer anomalia, qualquer diferençazinha, e mesmo que não apresente nada, os exames, como você falou, levar o animal periodicamente no clínico veterinário para fazer exames é necessário, né? Porque a partir de um exame simples, você pode até detectar uma doença que não aparece, né? Importantíssimo, coisas que a gente nem desconfia que possam ser sintomas, manifestações clínicas que a gente chama, podem ser, na verdade, algum sinal de que algo não está bem. O clínico geral é a pessoa mais indicada para suspeitar disso, então é importante, inclusive, que quando for ao clínico relate tudo. Certo. Até o que você acha que tá... Não, ele tá bebendo um monte de água. Isso pode ser sintoma. Então, se tá bebendo um monte de água, conta pro clínico, conta tudo. Porque até o que você menos imagina pode ser manifestação de alguma doença, que pode ser endócrina ou não. Eu prometo para vocês que assim que eu tiver um caso bem legal da doutora Tatiana sobre endócrino, que a gente possa mostrar para vocês um caso clínico com evolução, com tratamento e tal, a gente vem aqui e vai fazer para mostrar para vocês entenderem realmente o que é ou o que pode ser as doenças endocrinológicas, tá bom? Doutora Tatiana, muito obrigado, viu? Agradeço. E a gente retorna com você assim que der. Legal, tá bom? combinado. Bom, gente, quando a gente fala em acidentes, em fraturas, geralmente a gente pensa o quê? Que um cachorro já idoso é que pode ter fraturas nas patas, assim, por uma questão de acidente, podia ser velhinho, ter os ossos descalcificados, mas não é só isso não. Cachorrinho novo também pode ter fraturas, né? Podem ter vários tipos de acidentes, né? E é sobre exatamente esse caso de fraturas e acidentes ortopédicos que a gente vai falar com a doutora Camila, que é a veterinária ortopedista aqui do Animaniacs. Quando a gente está num grande hospital veterinário como o Animaniacs, assim, às vezes tem muita emergência e muita correria. E a gente acabou de ver um caso muito legal de cirurgia feito aqui pela doutora Camila. Doutora Camila, explica para o pessoal que está nos assistindo exatamente o que aconteceu com aquele Spitz alemão. Era um Spitz alemão, né? Spitz alemão, exatamente. O Spitz ele é um cachorrinho mais frágil, né? O ossinho muito fino, como também tem York, que é muito pequenininho. Essas raças miniaturas, elas tendem a ter o ossinho um pouquinho mais frágil que os outros cães, né? Pinscher, Pug, muitas vezes, né? E é muito comum eles caírem de uma altura não muito alta e acabarem fraturando as patinhas da frente, né? Os membros anteriores, né? Seja ele distal, medial ou proximal, mas é muito comum eles fraturarem esses ossos. Então, por exemplo, muitas vezes não é nem assim um grande descuido, um acidente bobo que, tipo, esse cachorrinho você me contou, parece que ele caiu da mesa, não foi uma coisa assim? Isso, na verdade ele caiu de uma mesa mais ou menos da altura da nossa cintura. Como a gente também vê outros casos que pulam de cama, às vezes estão correndo no parque, cai num buraco e quebra a patinha também. Uma coisinha corriqueira que pra gente não seria nada, pode ser grave pra eles, né? Agora, eu fiquei impressionado porque, gente, vocês não têm noção. Você olha o Spitz alemão, aquela coisinha peluda, quando eu vi a cirurgia que a doutora Camila estava fazendo, né, aqui acompanhada pela doutora Bárbara, que é anestesista, né, porque tem que ter um anestesista direto, né? Com certeza. Você trabalha, mas você tem que ter a segurança de um bom anestesista do seu lado, né? De um bom anestesista, né, além da anestesia inalatória, aqui os anestesistas eles fazem um bloqueio também, então para o paciente ele não receber uma quantidade de anestésico muito significativa, além de tudo tem o bloqueio do membro também, né? Então deixa para o pessoal entender. Quando o animal machucou, tá com dor nesse braço, a fratura é nessa patinha. Aí você tem que dar um anestésico tipo líquido, injetável, local, e depois você mantém ele anestesiado com o gás, é isso, doutora? Isso mesmo. Ele vai receber um tubo pela traqueia, onde ele vai estar recebendo oxigênio e o agente anestésico inalatório. Através disso,
a gente consegue ter uma boa monitorização. Porque eu vi que vocês têm lá um monte de... Nossa, parece até uma nave espacial, tanta coisa, né? Aqueles plantão médico mesmo, um monte de monitor que você fica analisando um monte de coisa, né? Isso. Nossa, é complicado viu, ser anestesista, eu prefiro ser biólogo. É menos trabalhoso, menos responsabilidade. Deve ser muita responsabilidade ser anestesista. Então, pessoal, você imagina, olha que coisa. Quando eu vi a doutora Camila, né? Aqui junto com a doutora Bárbara, a patinha do Spitz alemão, você vê aquela coisa peludona, gorda, parece uma almofada. Cara, a patinha é fininha e o osso é muito pequeno, né, Camila? Aquele parafusinho, cara. Exatamente. O osso, como é que é o planejamento que a gente faz, né? Nesse caso, como foi uma queda da cama, nós medimos o osso, pedimos o implante sob a medida do osso do paciente para poder colocar o implante no osso do paciente, né? Que chega a ser aí um parafuso de 0,4, 0,3 centímetros, dependendo da espessura do osso, que é muito fininho. Você fez a cirurgia, você aproximou lá o osso, você aparafusou, fez tudo aquilo. Porque, gente, para as pessoas que não entendem, a cirurgia ortopédica, cara, é mais ou menos como você consertar, sei lá, alguma coisa que quebrou na sua casa, né? Você reconstitui tudo, né? Exatamente, né? A gente tem que alinhar o osso, manter o que a gente chama de cortical com cortical, né? Que são as duas partes do osso alinhadas e colocar uma placa e furando mesmo, para esse osso ele poder ter a estabilidade e cicatrizar. Que isso vai, no caso dele, que tem 7 meses, em 30 dias... Ele é um cachorro novo, o metabolismo está a 1000, então recupera mais rápido. Então tá vendo, gente? Muitas vezes o pessoal fala, um acidente em casa, quebrou a pata, o dono é irresponsável. Não, muitas vezes o cachorro mesmo, novinho, é atentado mesmo, quem sabe que não param, né? Eu tenho muitos cães em casa, eu tenho lá um salsichinha de 4 meses, que é outro cachorro bom para veterinário, que dá problema de coluna, feito louco, né? Os dados. Olha, doutora Camila, eu sei que vocês estão ocupadíssimos, muito obrigado por essa entrevista. Bárbara, muito obrigado por essa entrevista, tá bom? E a gente vai pedir então essa permissão, já que vocês estão indo, para daqui a pouco eu poder fazer a imagem do paciente de vocês se recuperando plenamente. Porque ele parece que vai dormir na clínica hoje ainda, né? Ele fica 24 horas aqui, né? É muito importante para o controle analgésico, né? Restrição de espaço. Quando ele vai para casa, a gente mantém a recomendação de restrição de espaço, pede sessões de físio e acupuntura para reabilitar, né? Legal. A gente não pode pedir repouso, porque ele não entende que ele tem que ficar de repouso. É mais no ambiente dele, né? Exatamente. Mais uma restrição de espaço, cuidado para não pular, essas coisas a gente sempre mantém aí. Viu que legal, pessoal? Mas tem muitos mais casos pra gente mostrar aqui no Animaniacs.